Então, vamos começar com o próprio nome do centro, né? Centro de Conservação e Preservação Fotográfica. O que é preservação fotográfica? Vocês imaginem na década de 80, eu recém-formada, saindo da faculdade de arquitetura, falando para minha família que eu ia fazer preservação de fotografia. Era algo assim. Meu pai, recentemente, num jantar de Natal, uma ceia de Natal, ele me abraçou e falou assim: nossa, como eu demorei para entender a importância do seu trabalho. E é um homem, enfim, médico, cirurgião, mas assim, era tão diferente, e outros também da mesma geração minha sabem o que é isso, né? A gente não sabia dizer o que era ser conservador, o que é ser restaurador. Eu sou o quê? Preservadora, porque eu coordenava no centro, eu era responsável pelo setor de preservação do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica. Então, eu recém-formada em arquitetura, durante a faculdade me apaixonei pela fotografia, comecei a trabalhar como fotógrafa, enfim, depois disso fui procurar minha turma em função da dificuldade de exercer a fotografia, fiz vestibular de novo, fiz faculdade de cinema na UF e tentando achar, enfim, aonde quer que tudo aquilo que eu questionava, que eu sonhava, que eu almejava, se encaixava, né? Que profissão era essa, né? E no final tudo faz sentido, né? Eu venho da formação de arquitetura, depois da formação de comunicação, fotógrafa, conheço o projeto do centro, o projeto, naquela época, o Instituto Nacional de Fotografia, dirigido por Pedro Vasques, a Solange Zúñiga, coordenadora do Programa Nacional de Preservação, e Sérgio Burri, coordenador do Centro Técnico de Conservação Fotográfica, esse braço técnico do programa. Eu me apaixonei pelo projeto. Na arquitetura, tudo que eu fazia também era relacionado à preservação. Não tinha jeito, né? E fui para a fotografia e fiz a mesma coisa. O mesmo caminho de cuidar, né? De preservar, seja histórico ou contemporâneo. Então, assim, eu tinha que entender o que era preservação fotográfica, né? Então, depois de tanto sofrimento, tantos anos de estudo, de busca, eu acho que isso foi parte da inquietação dessa geração, que era uma profissão que ainda estava, né, se firmando, sendo conhecida. Então, assim como os grupos na área de documentos em papel, documentos em papel, área de cinema, área de fotografia, pintura, escultura, têxteis, né? Então, a gente começa a trabalhar no programa institucional, né, através de uma política nacional de preservação da fotografia, implanta o centro e corre o Brasil e o mundo ensinando e aprendendo. Então foi uma trajetória assim maravilhosa e eu acho que dessa vivência eu tenho que tirar um pouco do que eu entendo por preservação, por conservação preventiva, conservação e restauração, mais do que buscar os conceitos, enfim, dos mestres todos, enfim, de todos os padrinhos da conservação preventiva. Então, o que era preservação fotográfica? Eu escrevi tudo e não vi nada, né? Exatamente isso. Bom, para eu não perder nenhum tópico, eu comecei a fazer parte da equipe, inicialmente como estagiária do CCPF, e como tarefa eu estudava os edifícios e condições de guarda para acervos fotográficos. O CCPF, na época, o Sérgio Burri, procurava alguém que tivesse essa experiência também em conservação. Nós identificamos no mercado equipamentos para monitoramento de umidade relativa e temperatura, incidência de luz, calor e radiação ultravioleta. Também identificamos materiais acessórios, papéis, polímeros e soluções de embalagem, acondicionamento horizontal, acondicionamento vertical, mobiliário em aço. Começamos a publicar, a divulgar informações nos vários eventos, na época, Semanas Nacionais de Fotografia. Eu me lembro de uma em Ouro Preto, em que a gente, muito jovem, tudo que a gente aprendia, a gente tinha que falar, sabe? E ali eu acho que a gente já exercitava o que é conservação preventiva para mim, especialmente como coordenadora do centro, dentro desse projeto da Funarte. É a divulgação da informação. Sem a informação, a gente não conserva nada.
a partir da identificação do que é necessário, através também, a partir da identificação nos nossos parceiros, das suas especialidades, a gente pode criar um grupo que vai ser realmente eficaz na preservação do nosso patrimônio, seja ele qual for, né, ou que bem cultural for. Então, naquela época, os fotógrafos ficaram aterrorizados. Você imagina que eles gastavam, uma profissão difícil também naquela época, e eles gastavam para comprar equipamentos, para comprar seus filmes, para revelar, ainda tinham que pensar na guarda desse material. Na semana anterior, eu tive com um desses fotógrafos, Marcos Issa, que lembra de uma palestra que ele assistiu nessa época, ele falou, meu Deus do céu, que objeto complicado eu escolhi para produzir, né? Um material orgânico, sensível, com várias características físicas, químicas e tendência, né, a uma deterioração muito rápida até se não cuidado. A mesma pergunta a gente faz hoje a todos os colecionadores. Será que eles sabem, né, o que eles estão comprando, o que eles estão pensando em manter, né? Qual a expectativa desse público, que seja consumidor, pesquisador, o produtor, o fotógrafo, ou até o próprio colecionador, né? Que é um material muito perecível, que precisa ser cuidado, tratado, né, velado, né? É a importância do objeto e, enfim, a fotografia tem essa característica, né, de ser documento e também ser obra de arte. Então, a gente trabalha com grandes coleções e trabalha também com unidades, né? Então, a conservação preventiva, nesse momento, quando a gente deixou de falar preservação e começou a falar conservação preventiva, o que a gente fazia era tratar de uma maneira global esses acervos, pensando todas as condições de prevenção necessárias para evitar essa deterioração acelerada. Nós estudamos nesse período todo e ensinamos a identificar processos fotográficos e suas causas de deterioração dos materiais fotográficos, entendendo por que a fotografia se deteriora, criar as barreiras necessárias para a sua proteção. Eu vim agora no metrô com uma vizinha que trabalha no Banco do Brasil, ela me comentando da maravilha da exposição do CCBB, todos os critérios, né? Como que os franceses são exigentes. Isso também, né, a gente também deveria ter como que os brasileiros são existentes, né, exigentes. Há quantos anos a gente menciona a necessidade desses ambientes controlados para exposição, enfim. Mas, assim, eu celebro ler no Jornal de Domingo essa questão da conservação numa grande exposição tão bem evidenciada, né? A necessidade de acompanhamento por um conservador, que toda semana vem, segunda-feira, e passa o dia vendo se a coleção teve algum problema, o diagnóstico, o registro, a documentação, que é uma parte essencial do nosso trabalho. Muitas vezes a gente não faz nada, apenas a gente identifica o problema e registra, né, para esperar uma solução futura. E todas as exigências de ambiente para exposição, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas são questões que hoje, felizmente, estão na nossa rotina, né? Até pelo acesso a essas grandes exposições que a gente tem no país, a conhecer colecionadores também importantes, feiras de arte. Então, acho que o nosso trabalho também está sendo muito valorizado, conhecido, reconhecido e valorizado, né? Nós estudamos os processos, as causas de deterioração, e são dessa época as primeiras publicações didáticas no tema. Acho que alguns de vocês já conhecem textos, Introdução à Conservação e Preservação Fotográfica, de Sérgio Burri, em que eu colaborei em pesquisa, em 1989. Nós publicamos listas de fornecedores, indicando que papéis, que equipamentos. Fizemos um manual de acondicionamento também básico, que serviu também como uma fonte, inspiração, enfim, um trabalho em conjunto, mas desenvolvido especialmente pela Biblioteca Nacional para o manual de acondicionamento também do acervo fotográfico, aí no caso com características específicas dos materiais do século XIX, que está disponível na página. Enfim, o que nós fazíamos nessa época também? Divulgando
identificando problemas e criando a proteção para esses acervos. Nós já fazíamos conservação preventiva, né? Nós pensávamos e continuamos a entender a conservação preventiva como essa proteção em camadas que a gente vai dar ao objeto. Uma primeira camada de proteção, que é a sua embalagem, a segunda camada, o mobiliário, e a terceira camada, o edifício. Na época, a gente ainda não se intitulava conservadora e restauradora, eu vivia naquela fronteira arquiteta, preservadora, como eu mencionei a vocês. O que é isso, né? Hoje isso está muito claro. Dentro da área de conservação e restauração são as várias ações de administração de preservação, de conservação preventiva, felizmente com muitos trabalhos, enfim, desenvolvidos nas universidades e nas instituições, e a gente conta hoje com um corpo técnico muito bom no país em várias áreas relacionadas a essa questão da preservação. Ainda no início da minha formação, eu tive a oportunidade de ir à Universidade de Columbia, em Nova York, em 1989, com uma bolsa da OEA, e fui aluna do mestre Paul Banks, no curso Preservation of Records Materials. Um dos livros da bibliografia era o Museum Environment, de Gary Thompson, né? Então, ali a arquitetura, o estudo do edifício, as condições de umidade relativa, a temperatura e a paixão pela fotografia, né? A gente passou a entender melhor esses campos e entender o que é a preservação, e isso é até hoje, como um grande guarda-chuva, né? Envolvendo a organização, a documentação, políticas de uso e acesso, políticas de reprodução, sistemas, métodos e materiais. A Funarte, naquela época, inclusive patrocinava projetos de implantação de laboratórios fotográficos e de ateliês, assim como viabilizou pesquisa e realização de trabalhos interinstitucionais. A gente vê o produto importantíssimo dessa época, que é o Manual de Catalogação de Acervos Fotográficos, que é um trabalho conjunto de várias instituições e que está disponível no site da Biblioteca Nacional. Essa história ainda será contada por muitos nas suas diversas abordagens e versões, mas eu, assim, que sou testemunha disso, vejo mais do que nunca a necessidade de se escrever a memória da conservação fotográfica no Brasil. Então, por isso também que eu resolvi contar as histórias, mais do que fazer essa apresentação tão formal, o conceito de preservação, de conservação. Bom, essa trajetória do CCBF, essa trajetória pessoal e a formação de uma geração de conservadores, né, nessas 3 últimas décadas, a gente viu esse profissional ser qualificado e reconhecido. E a profissão hoje passa por um processo de regulamentação. O nosso trabalho, que era um trabalho muito mais, vamos dizer assim, aberto, no sentido de ensinar ou até especializar a mão de obra das várias instituições, vem do centro. Vocês podem identificar no mercado, as pessoas que trabalham no mercado na área de conservação fotográfica, eu posso dizer que todas passaram pelo centro de conservação. Então, nós formamos uma geração de profissionais. Isso mudou agora, porque o centro está mais fraco, porque o centro está mais diminuído. Não acredito, não. Acho que é a necessidade de levar para a universidade também essa formação. Então, hoje você tem o curso de Conservação e Restauração da UFRJ, entre outras instituições, cursos de mestrado, doutorado, né? E o centro ele passa a ser mais um colaborador nessas iniciativas. Nós não podemos mais formar esse profissional. A gente fez um trabalho de difusão e de formação inicial, mas agora esse trabalho é da universidade, no meu entendimento, né? No nosso entendimento, vamos dizer assim, dos grupos que têm discutido essa questão da conservação e restauração no país. Bom, o que faz... então, assim, eu acho que eu apresentei para vocês esses 3 conceitos: preservação fotográfica, conservação preventiva e conservação e restauração. No que diz respeito à conservação e restauração, eu poderia dizer das atividades mais de intervenção no próprio objeto, tá? Que são as questões relacionadas a um objeto específico ou uma coleção, mas o lidar com essa intervenção, os reparos, a limpeza,
enfim, vocês poderão encontrar na bibliografia outras versões, a própria, enfim, alguns países falam conservação de um jeito, preservação de outro. Eu nem teria como aprofundar essa questão, mas eu acho importante a gente entender a preservação como grande guarda-chuva, a conservação preventiva dentro da preservação, como uma abordagem completa do nosso acervo, e essa abordagem do conservador-restaurador, uma abordagem mais direta com o objeto. Tá? Tudo isso a gente falou da memória da conservação fotográfica no Brasil e a questão do reconhecimento profissional e de sua formação. O que faz esse conservador fotográfico, né? Ele deve conhecer conservador de fotografias. Normalmente a gente não fala conservador fotográfico, conservador restaurador de fotografia. É o título que a gente se dá. É assim, a gente assumiu e deu. Agora pode ser que outros vejam de outra forma, mas a nossa geração até se identificou, não é isso? A gente escolheu os nomes, porque é isso, né? Tem que fazer. E essa não é uma trajetória única, é uma trajetória de vários países, o Brasil é contemporâneo nisso. Há várias outras iniciativas, né, Estados Unidos e tudo, que são políticas que são implantadas a partir da década de 70, e a gente vai aprendendo, a gente vai, como é que se diz, sendo até às vezes muito corajoso, né, em assumir determinadas responsabilidades. Então vocês hoje têm acesso aos códigos de ética, tá, que estão disponíveis nos sites. No site da BER, vocês encontram o Código de Ética do Conservador e Restaurador. É o site do Arquivo Público do Estado de São Paulo também. Se alguém tiver dificuldade, eu acho importante essa leitura, porque ali a gente tem toda a rotina, né? O que a gente deve fazer como conservador e restaurador? O que é esse trabalho, né? E da conservação preventiva, né? Porque o conservador e restaurador, ele, vamos dizer assim, não se difere na questão da conservação preventiva. Você vai encontrar especialistas, vamos dizer, em conservação preventiva, que vão lidar com questões como edifício, planejamento arquitetônico, controle de umidade relativa, enfim. Não quero separar também categorias, eu estou mais preocupada em informar sobre as diversas áreas. O que o conservador, de uma maneira geral, faz? Sem mencionar a questão da restauração, abrangendo essa área tanto da conservação preventiva quanto da conservação e restauração. Ele tem que conhecer as técnicas e materiais usados na produção de fotografias. Essa é uma tecnologia que, enfim, com 170 anos, mais de 170, que surge na década de 30 do século XIX, com seus diversos, enfim, inventores espalhados pelo mundo. É sempre, primeiro, um material para um objeto positivo direto, também quase concomitante os negativos em papel, depois os negativos em vidro. Então, esse conservador deve conhecer todos esses tipos de material, conhecer o acervo, a sua constituição físico-química e suas características de deterioração, identificar as causas de deterioração e estabelecer condições adequadas para essa preservação, criando as barreiras que eu mencionei. Hoje, a gente passa por um novo desafio, né? Que é a questão das impressões digitais, das cópias digitais e toda a mudança tecnológica, né? Que também, mais uma vez, a gente tem que pensar até onde a gente vai como conservador, qual é o nosso papel. Então, hoje, na nossa rotina, nós temos trabalhado com bastante frequência já com material impresso. Tá? É muito comum, principalmente na produção contemporânea, você ser solicitado para limpar um material já impresso, papel, pigmento, bem diferente dos materiais tradicionais em gelatina e prata. Ou platina, ou albumina, enfim. A gente também tem que entender essa mudança de terminologia, né? A fotografia positiva, o suporte opaco, o negativo, o suporte transparente, o diapositivo, positivo e suporte transparente, imagem digital, arquivo digital, impressões digitais e a mudança dessa terminologia. Isso são desafios, né? E a gente tem que entender, né,
essa transição, a inexistência hoje da produção, quase inexistência da produção do negativo, né? E nas nossas aulas, eu tenho sido abordada por alunos que me perguntam o que é um negativo, o que é um slide. Normal, gente, o pessoal tem 18 anos. Essa mudança já aconteceu há bastante tempo. As pessoas não conhecem. 30 anos depois, o trabalho que dá explicar o que é fotografia química, para a gente ensinar como preservar, né? Então, assim, só aumentou a necessidade da gente informar. E além de informar sobre o que se faz hoje, a gente tem que também pensar a questão da digitalização dos acervos, a questão da preservação digital, a gente tem que entender também como aquela imagem era formada. Nossa, os nossos workshops estão virando assim, uma coisa impressionante. Eu tenho vários ex-alunos aqui, eu acho, né? E a gente passa filmes do laboratório fotográfico, cada vez mais é um espaço sagrado, né? Eu, felizmente, não tive, infelizmente, o centro teve que desmontar o seu laboratório, mas assim, eu vejo instituições aqui presentes que podem tentar manter esses espaços em uso. Eu acho que a finalidade didática e do entendimento do que é a técnica fotográfica e a preservação dessa técnica, eu acho que também faz parte das nossas atribuições como conservadores. Não é à toa que a gente volta o tempo todo para entender como se faz uma albumina, como que se faz um cianótipo, como que se faz um daguerreótipo. A partir dessa feitura do fazer, entender a impressão com a luz do sol, a impressão com a radiação ultravioleta, a impressão com luz, a gente entender hoje a característica dos nossos materiais, dos nossos acervos. Então é um momento de muita transição, o que é bom, né? Acho que a tecnologia nos ajuda, né? Nós temos, acho que um dos nossos grandes desafios, que é a questão dos negativos de acetato e de nitrato, que eu vou mencionar. Eu acho que com a possibilidade de digitalização a gente ganhou muito tempo e por isso acelerou o salvamento desses acervos, né? Eu gostaria de informar vocês que recentemente nós participamos de um grupo de trabalho de tradução da ficha chamada Photograph Information Record, chama PIR, né? PIR, que é uma ficha que já está sendo divulgada e até já está sendo utilizada no Brasil. Eu soube que está sendo utilizada pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, que traz, vamos dizer assim, na produção fotográfica contemporânea, tudo que é feito hoje, que está mudando muito rápido, tem que ser registrado. Então, o fotógrafo vai entregar uma foto para uma instituição, tem que dizer que papel ele usou, que pigmento ele usou, que impressora ele usou, que tipo de prova é essa, enfim, quantas impressões ele realizou. E vai ficar muito difícil lá na frente a gente até identificar esses materiais. Nós estamos tomando uma surra, mas é surra mesmo. Sabe, os colegas chamam, vem cá me ajudar. Porque o próprio material impresso, às vezes, simula as características do material fotográfico antigo. E os impressores até riem um pouco, mas a gente pode simular espelhamento, dar uma risadinha. Quer dizer, então, todo esse espelhamento de prata, né, que seria a característica de materiais de gelatina. Então, assim, mais uma vez na história da fotografia e da tecnologia fotográfica, a gente vê, nesses momentos de transição, a dificuldade de a gente identificar alguns materiais processados, os resultados, né? No caso, a cópia impressa, eu estou falando do arquivo digital, né? Eu estou falando do material impresso, analógico. Esse material, com toda a fase de transição na história da fotografia, o próprio fotógrafo, que é o autor da obra, ele pode, né, usar de vários recursos. No século XIX e XX, recursos de viragem, enfim, para simular a aparência de outros materiais. Enfim, é parte da criação. Por que eu estou falando tudo isso? Cada vez é mais difícil você identificar esses materiais contemporâneos. Então, é importante que o fotógrafo, na sua produção, como uma forma de preservação, inclusive, garantir a informação de produção desse material. Eu conheci essa ficha já tem 4 anos, num congresso do American Institute of Conservation, em Denver, nos Estados Unidos. E, enfim, essa ficha já está no site do EIC
e traduzida para várias línguas. Nós fomos convidados a participar de um grupo português e brasileiro para fazer uma versão em português já de acordo com o acordo ortográfico. E fizemos. Não entrou no site ainda, mas foi um processo bem interessante. É possível que a gente, no processo de divulgação, tenha que retornar e rever alguma terminologia. Mas por que isso tudo é importante? Hoje, quando eu entro numa coleção e vejo um processo, eu quero saber qual a informação que esse fotógrafo passou na hora da venda, para ter certeza do tipo de impressão que foi trabalhada e, enfim, vendida ou selecionada, colecionada. Então, a partir daí você sabe o que fazer, vamos dizer, pelo menos acha que sabe, né? A questão dos materiais impressos fundam da mesma maneira, a gente tem problemas de... Nossa, é muito mais difícil limpar, pelo menos assim, até onde eu tenho trabalhado, a dificuldade de limpeza é muito maior. Talvez porque a gente já esteja bastante acostumado com os outros materiais, né? Mas, enfim, eu sugiro que vocês busquem essa ficha no site do AIC, né? E, enfim, qualquer dúvida também falem comigo, que eu acho que é um processo importante, é um procedimento importante, enfim, que nos ajudará no futuro muito. Bom, como eu já mencionei, a fotografia é a imagem sobre um suporte, é disso que a gente está falando hoje. Produzida pela ação da luz sobre uma superfície fotossensível, séculos XIX e século XX. A tecnologia fotográfica sempre trabalhando para obter os melhores resultados e também a maior permanência. A própria fotografia é resultado da permanência de uma imagem sobre o suporte. A gente conhece a fotografia porque aquela imagem permaneceu sobre o suporte. Então a gente trabalha com a questão de preservação e permanência sempre, desde o começo. Senão a fotografia, se ela manchasse, se ela sumisse, ela não era a fotografia, né? Então a gente conhece essa imagem que foi preservada já da sua própria história. Então, na história, os fotógrafos já utilizavam bons materiais para conseguir esse bom resultado também comercial, o que nos ajuda muito. Não os materiais mais antigos são muita coisa, é muito estável. A gente tem acesso hoje a daguerreótipos, enfim, a negativos em vidro, a material, por exemplo, de gelatina preto e branco, que são materiais que têm uma característica de estabilidade muito boa se comparados até aos materiais contemporâneos. Quando você vai tratar uma fotografia em gelatina e prata, muitas vezes o resultado é muito maior, é melhor do que até de um material impresso. A gente está também aprendendo, né, como fazer. Por que a gente fala essa questão da superfície fotográfica delicada, né? Porque a fotografia, ela não vai admitir desaforo, sabe? Assim, a gente falar, se você deixar essa imagem, um acervo sem cuidado, o risco, a exposição a esse risco vai imprimir o resultado. Você não consegue guardar o material, assim, até reconhece, se a gente comparar com relação às mídias eletrônicas, é claro que ela é muito mais permanente, assim, permanente no sentido de você poder retornar esse material e ler esse material sempre, né? A gente tem histórias de coleções de negativos que são encontradas em sótãos, em porões, que são, enfim, em porões que são depois divulgadas em livros, publicações, né? O material é muito resistente, mas ainda assim se deteriora com muita facilidade. Então a gente tem que pensar muito na questão da conservação preventiva, e essa questão do ambiente, ela é fundamental. Nessa trajetória nossa de 30 anos, nós temos visto investimento muito mais na área de acondicionamento e limpeza do que na área de guarda. Felizmente isso está mudando. Acho que isso é resultado também do trabalho grande, enfim, de vários anos, mostrando esse problema, e também que a gente já está, 30 anos depois, lidando, por exemplo, com a síndrome do vinagre, a questão dos negativos em acetato, que, enfim, está tudo cheirando, está tudo deformado, não é mais adiável, não é adiável, né? A gente não tem como adiar mais o tratamento dessas coleções. Muitas vezes a gente já perdeu muita coisa, né?
Enfim, eu destaco aqui as principais demandas da conservação preventiva: manuseio, acondicionamento e guarda, né? Entende aqui por manuseio toda a relação com esse objeto, seu uso, sua exposição, enfim, as questões de preservação física desse material. O acondicionamento, que eu